Fala pessoal, nossa segunda aula sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a famosa LDB, e hoje, sem mais delongas, vamos falar sobre os 15 princípios nos quais aí, o ensino ele vai estar baseado, né? Então, o ensino ele vai ser ministrado com base nos seguintes princípios. Acompanha aí o esqueminha, a gente vai dividir em 2 bloquinhos de 6 princípios e um bloquinho de 3 princípios para ficar muito mais fácil para você. Então vamos lá? No primeiro bloquinho vamos ver os 6 primeiros princípios. Me acompanha. No sentido horário, acompanha comigo aí o primeiro princípio. O primeiro princípio, gente, é a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Então tem que haver essa igualdade, mas não só para o acesso, e sim a permanência. Eu não quero só a matrícula, eu quero permanecer na escola, então tem que ter essa igualdade de condições, independente de qualquer coisa, para que haja o acesso e a permanência. O segundo critério, o segundo princípio é o que? A liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. O que, gente? A cultura, o pensamento, a arte e o saber. As pessoas têm que ter liberdade para isso. E o terceiro princípio, gente, é o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Aí entra a questão de quais são as tendências pedagógicas, quais são as ideias pedagógicas, os métodos. Então tem que haver esse pluralismo de ideias e concepções. O nosso quarto princípio é o respeito à liberdade e o apreço à tolerância. Então tem que ter esse respeito com a liberdade de cada um e a tolerância com a diversidade. O nosso quinto princípio, pessoal, é a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Não existem só escolas públicas, existem escolas particulares também. E essa coexistência de instituições públicas e privadas, elas devem acontecer, porque é um princípio da Lei de Diretrizes e Bases no qual o ensino ele vai estar baseado. E o nosso quinto princípio, gente, é a gratuidade do ensino público, mas onde? Em estabelecimentos oficiais. A gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Não é gratuidade em escolas privadas, mas a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. No nosso segundo bloquinho de 6 princípios, a gente tem o princípio 7, que é a valorização do profissional da educação escolar. São todos os profissionais da educação escolar. O princípio 8 fala sobre a gestão democrática na forma desta lei e na legislação dos respectivos o quê? Estados, municípios e distritos federais. O princípio 9, ele vai falar sobre a garantia do padrão de qualidade. Não é só oferecer educação, é oferecer esse padrão de qualidade. O princípio 10, ele vai falar sobre a valorização da experiência extraescolar, que é aquela que acontece fora da escola. É a formação cultural, social, sociocultural do alunado fora da escola, na rua, em casa, na igreja. O 11º princípio vai falar sobre a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, enquanto o 12º vai falar sobre a consideração com a diversidade étnico-racial. Pessoal, terminamos esse bloquinho. Nosso último bloquinho de 3 princípios agora, vamos abordar o 13º, 14º e 15º. O 13º princípio é a garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Não é até o ensino médio, até o ensino fundamental ou até o ensino superior. É ao longo da vida. Tem que haver essa garantia. Logo em seguida, respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdocegas e com deficiência auditiva. E por último, a garantia do direito de acesso a informações públicas sobre a gestão da educação. Então, a gente tem que ter acesso a essa informação sobre a gestão pública, sobre a gestão da educação. Então, pessoal, fechamos aí os 15 princípios nos quais o ensino ele vai se basear para que ele seja efetivado, certo? Falamos de diversidade, liberdade, igualdade, enfim. Vamos para as questões. Vamos lá? Essa primeira questão aqui traz uma enrolação logo no começo, eu detesto esses textos longos, bora direto aí para o enunciado. A diversidade étnico-racial deve ser valorizada como objeto de estudo e prática social nos diferentes níveis de ensino. E aí, pessoal, certo ou errado? Certíssimo, gente, porque se a gente for olhar os 15 princípios, o 12º vai ter exatamente isso.
consideração com a diversidade étnico-racial. Aqui é muito objetivo. Lê os princípios, resolveu a questão. Tenta o máximo possível estar aplicando isso em questões para que fique tudo fixado aqui, ó, na tua mente e você consiga gabaritar todas as questões sobre essa temática, beleza? Segunda questão, pessoal. Na LDB, tem-se os princípios que basearão o ensino. Dessa forma, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, exceto, ou seja, aquilo que não é um princípio. Letra A, consideração com a diversidade étnico-racial. Letra B, garantia de padrão de qualidade. Letra C, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Ou letra D, vinculação entre educação social, o trabalho e as práticas sociais. Não lê não a lei não para tu ver? Pega a lei na risca, gente. Qual é a alternativa aqui? Parece assim, todas parecem corretas, mas tem um detalhezinho que tu tem que prestar atenção para conseguir resolver essa questão. Tu marcas qual alternativa? A alternativa correta, no caso aqui, é aquela que não é o princípio, é a letra D. Especialmente porque não é educação social. Parece muito bonito aí essa expressão, mas é educação escolar. É vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Até a finalização da gravação desta aula, em dezembro de 2025, não houve nenhuma alteração nos princípios da LDB. São 15 princípios, eles vão falar sobre diversas temáticas, liberdade, igualdade de acesso e permanência na escola, valorização do profissional da educação escolar, valorização da experiência extraescolar, enfim, são diversos. Só que são simples de aprender. Pega o teu caderno, teu esqueminha, estuda, faz questões e te prepara aí para os concursos da vida. Até a próxima aula, onde vamos falar sobre o artigo 4º da LDB. Beijão!